Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre materiais. E para trabalhar com os materiais, eu vou usar o mesmo arquivo que a gente criou na aula de iluminação. O material de um objeto é onde definimos como a superfície do objeto irá reagir à luz. Nele, nós podemos definir características como cor, brilho, reflexão, refração, entre outras propriedades. O material de um objeto é interpretado pela Render Engine do programa. E como nós já vimos anteriormente, o Blender vem com duas Render Engines, disponíveis por padrão, o Blender Render e o Cycles Render. É importante que você saiba que a forma com que você vai configurar o material vai depender de qual Render Engine você vai usar. Os materiais que são usados pela Blender Render Engine são diferentes dos materiais usados pelo Cycles. Sendo assim, você deve escolher qual Render Engine você vai usar antes de começar a configurar os materiais. No nosso caso, a gente vai usar a Blender Render Engine, e por isso vamos usar os materiais convencionais do Blender. Quando a gente abre o Blender, a cena inicial já vem com um cubo, uma luz e uma câmera. E esse cubo que a gente tem nessa cena é o cubo inicial que vem na cena inicial do Blender. A gente só acrescentou os outros objetos na cena, mas o cubo é aquele primeiro inicial. Esse cubo já vem com o material, então a gente pode começar dando uma olhada nas propriedades dele. Para isso, basta a gente selecionar o cubo e vir aqui na aba Material, no Properties Editor. A aba Material é essa com o ícone de uma bolinha aqui em cima. Muito bem, nesse primeiro campo aqui, a gente vai ver os materiais que estão aplicados no objeto. Eu digo os materiais porque o objeto pode ter mais de um material se você quiser. E nesse caso, a gente pode ver que a gente já tem um material chamado Material aplicado no cubo. Neste campo aqui embaixo, a gente pode trocar o nome dele. Eu vou chamar de Material do cubo. Mais aqui embaixo, nesses 4 botões aqui, a gente vai poder trocar o tipo de material. A opção Surface é a opção normal, a mais comum. Com essa opção, o material vai exibir a superfície do objeto com as características que você configurar. Eu vou colocar uma das minhas 3D Views com o modo de visualização Rendered, para a gente ir vendo as alterações no material à medida que a gente altera os parâmetros aqui no editor. Se você não estiver com as duas 3D Views, lembre-se que você pode dividir elas através desses triângulos aqui em cima. Aí a gente pode deixar uma das vistas com a visualização convencional Solid e a outra com a visualização renderizada. Voltando aos tipos de material, o segundo botão habilita a opção Wire. Esta opção não vai renderizar os polígonos do objeto, apenas as arestas que constituem o modelo. O próximo botão habilita a opção Volume. Com esta opção habilitada, o material não renderizará a superfície do objeto. Neste caso, a luz vai entrar dentro do objeto e a gente vai visualizar como se ele estivesse num estado gasoso. Com essa opção, dá para configurar efeitos de fogo, nuvem e fumaça, por exemplo. A última opção, chamada de Halo, vai fazer com que cada vértice do modelo seja renderizado como um ponto luminoso. Esse ponto não ilumina a cena, mas ele tem um aspecto de ponto de luz por causa desse decaimento da intensidade à medida que a cor vai se afastando do centro do efeito. A opção mais comum e que a gente vai usar para testar os outros parâmetros do material é a opção Surface. Mas você pode depois testar como os diferentes parâmetros ficam quando combinados com esses tipos de material que a gente viu aqui. No painel Preview, que a gente tem aqui embaixo, a gente pode visualizar o material aplicado em uma geometria primitiva. E a gente pode trocar essa geometria nessas opções que a gente tem aqui na direita. Esses botões não alteram em nada o efeito do material. É só uma forma de a gente visualizar ele. Se a gente estiver tendo um bom preview do material aqui na 3D View, a gente pode até deixar esse painel fechado. Aqui embaixo a gente vai ter o painel Diffuse. Se a gente clicar neste retângulo cinza aqui, a gente vai poder escolher a cor do material. Nesse parâmetro Intensity, aqui embaixo, a gente pode escolher
quanto da coloração do parâmetro diffuse vai ser difundida pela luz. Esse valor padrão é interessante para materiais básicos. Aqui embaixo, no painel Specular, a gente pode escolher a cor do brilho nesse retângulo, que na maioria das vezes vai ser branco mesmo. No valor Intensity, a gente regula o quão brilhoso é o material. E aqui no valor Hardness, a gente define a concentração de brilho. Quanto mais forte esse valor, maior vai ser a impressão de que a superfície do material é polida. Agora vamos dar uma olhada no parâmetro de reflexão do material. Para a gente configurar a reflexão, a gente vai descer até o painel Mirror. Com esse parâmetro habilitado, à medida que a gente aumenta o valor Reflectivity, aqui embaixo, o material vai ficando mais reflexivo, sendo que se você colocar o valor no máximo, você terá um espelho perfeito. A princípio, essa reflexão é 100% definida. Se a gente descer até o valor Amount desse parâmetro Gloss aqui, a gente pode diminuir ele e tornar a reflexão mais embaçada, um efeito que pode ficar bastante interessante em várias situações. Ok, pessoal. Então, com esses parâmetros básicos que a gente acabou de ver, a gente já consegue fazer alguns materiais interessantes. Eu vou então fazer agora materiais para colocar nos outros objetos, só para a gente praticar. Eu vou fazer o seguinte, antes de começar, eu vou desligar o Mirror deste objeto aqui. Porque esse Mirror ele é pesado para calcular esse tempo real. Então, você vê que quando ele está ligado, olha, a atualização demora mais. É um efeito pesadinho. Então, a gente desliga ele, configura o resto. Se a gente quiser ele na imagem final, a gente volta e liga ele depois de novo. Tá? Então, eu posso selecionar aqui a Suzane agora, por exemplo. Se a gente vier aqui no editor de materiais, a gente vai ver que ela não tem nenhum material. Basta a gente clicar aqui em New para criar um material novo para ela. Tá? Vamos chamar de material da Suzane. E vamos colocar aqui uma cor amarelinha. Tá? Nesse objeto que é mais redondinho, é melhor de a gente ver o efeito do brilho. Então, olha só, eu vou zerar o brilho para a gente ver como ela fica completamente opaca. E vou botar o brilho bem alto para a gente ver como é que ela fica bem reflexiva. Né? A gente também consegue ver o efeito do Hardness. Quanto menor o Hardness, mais difuso fica o brilho. Quanto maior o Hardness, ó, à medida que eu vou aumentando, mais polido vai ficando o objeto. Interessante, né? Vamos selecionar aqui agora o cilindro. Vamos criar um outro material. Vamos chamar de vermelho. Vamos colocar aqui uma cor vermelha. Só para a gente ver o seguinte, ó, coloquei um material neste objeto que eu chamei de vermelho. E agora eu vou selecionar o objeto do fundo. Vamos selecionar o objeto do fundo, certo? Agora, ao invés de eu criar um novo material para ele, eu vou aplicar um material já existente na cena. Se eu clicar neste menuzinho flutuante aqui, eu vejo quais materiais já estão na cena. E eu posso aplicar qualquer um deles. Então, com o objeto selecionado, você vem aqui. Se você clicar no material verde, você aplica o verde. Se você clicar no material amarelo, você clica no amarelo. Se você clicar no vermelho, você cria um vermelho. E se você quiser tirar um material do objeto, você clica nesse menuzinho aqui do lado, que permite que você tire um material do objeto. Dessa forma, você pode, por exemplo, criar um novo material, se você quiser. Vamos criar um material aqui azul clarinho. Vamos chamar de material... Vamos chamar de azul. Pronto. E se a gente quiser voltar e habilitar novamente a reflexão de um desses objetos, do cubo, por exemplo, a gente pode selecionar o cubo, vir no material dele e clicar em Mirror aqui. Vou diminuir essa reflexão, que eu acho que ela está muito intensa. Aumentar um pouquinho o brilho aqui também, de repente. Olha só. A gente consegue ver os objetos refletidos aqui em cima. Se a gente selecionar o cilindro, vier no material dele e dizer que ele é reflexivo também, olha, a gente pode ver outro objeto reflexivo na cena. Só para ter mais um exemplo, né? Vamos diminuir também aqui o Amount. Então é isso. Esse tempo real aqui, ele demora um pouquinho para calcular. Se a gente quiser sair disso aqui e renderizar uma imagem, vamos botar aqui na câmera e vamos mandar renderizar para ver como é que fica. A gente pode ver que é um pouquinho demorado o render de objetos que tem esse tipo de reflexão, mas a qualidade fica
a qualidade de um render final, né? Diferente da pré-visualização da viewport. Então é isso, pessoal. Esses são os parâmetros básicos, mas que já permitem que a gente faça alguns materiais interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima aula.